Olá, eu sou o Thiago, tenho 22 anos e eu nasci e cresci em Franca, no interior de São Paulo, e eu estou terminando meu último ano de Economia e Contabilidade pela USP de Ribeirão Preto. Bom, sempre quando eu conto da minha trajetória, eu lembro o quanto a matemática transformou a minha vida. Eu lembro que na sexta série eu tinha um professor de matemática, o professor Euclides. O professor sempre dava toda semana desafios pra gente resolver e era bem competitivo, assim, e colaborativo também. A gente ajudar os outros e competir também pra gente sempre tentar dar o nosso melhor desempenho. E esses desafios começaram a me estimular a gostar mais de matemática. E eu lembro que no meio de todos os anos do ensino fundamental e depois do ensino médio também, sempre tinha as Olimpíadas de Matemática. E eu acredito que você que vai estar assistindo aqui também provavelmente já fez as Olimpíadas alguma vez, a UBMEP. E eu lembro que na sexta série foi bem marcante para mim, porque a gente fez essas Olimpíadas e a gente não sabia muito bem por que a gente estava fazendo aquela prova, para que servia e quais eram as consequências de você ir bem naquela prova. Pouca gente sabe o porquê de estar fazendo aquela prova. Para minha surpresa, eu fui para a segunda fase, e a segunda fase era num sábado de manhã. E para um menino de 12 anos, acordar no sábado de manhã para fazer uma prova de matemática, a gente não tem muito incentivo para isso, né? Mas mesmo assim, eu fui lá e fiz a prova no sábado de manhã. E para mim foi uma das melhores coisas, né? Depois eu tive a notícia que eu tinha sido medalhista de prata naquele ano, na sexta série. E essa conquista trouxe muitas oportunidades para mim, acho que abriu muitas portas para mim depois. E então eu sempre digo que foi um divisor de águas. Depois das Olimpíadas e antes das Olimpíadas. Então, depois das Olimpíadas, os medalhistas normalmente têm uma oportunidade de participar de um curso, é um programa de iniciação científica júnior, e o curso que eu participei foi na USP de Ribeirão Preto, onde eu estudo hoje. E foi o primeiro contato com a universidade pública e o primeiro contato com a USP. E para mim foi muito massa participar disso tudo, né? A gente ia uma vez ao mês em Ribeirão Preto para ter aulas com professores da USP o sábado inteiro. E não era cansativo, era muito desafiador participar disso. E ao final do curso a gente tinha esses encontros presenciais, a gente tinha algumas provinhas, mas a gente também tinha um fórum online. E nesse fórum online a gente tinha que resolver algumas atividades, alguns desafios lá também. E era bem estimulante conhecer pessoas da região, pessoas também que tinham interesses bem similares aos meus. E ao final desse curso, ao final daquele ano, os 200 melhores alunos que participaram do curso presencial e do fórum online participavam de um encontro nacional e eu fui selecionado naquele ano entre os 200 melhores para ir para o Rio de Janeiro. E nesse encontro no Rio de Janeiro foi minha primeira viagem de avião, foi incrível e foi uma grande oportunidade de independência e de crescer também, de crescimento. Porque foi a primeira viagem que eu fiz sozinho, sem minha família, acompanhado de professores, e foi uma oportunidade muito rica para conhecer pessoas do Brasil inteiro, desde o Acre até o sul do país, e fazer amizade com essas pessoas e começar a sonhar mais longe, porque eu conhecia realidades diferentes do Brasil e oportunidades outras do Brasil também que pudessem me levar para mais longe. E eu lembro que foi muito marcante esse encontro para mim, porque foi lá que eu encontrei a Tabata Amaral. Hoje ela é deputada federal e na época ela tinha acabado de entrar em Harvard, uma das melhores universidades do mundo. E eu olhei para ela e tinha também participado das Olimpíadas de Matemática e falei, poxa, eu também posso chegar tão longe quanto ela chegou. Então comecei a me inspirar nela e eu voltei para Franca, depois daquele encontro, e falei, eu quero estudar fora também. Então, depois que eu entrei no ensino médio, eu precisava aprender inglês e eu consegui uma bolsa aqui em Franca para estudar inglês, patrocinada pela Embaixada Americana, e eu comecei a procurar algumas oportunidades, algumas bolsas para eu conseguir estudar fora. Então, depois de alguns processos seletivos, eu achei o AFS, é uma organização de intercâmbios, que me proporcionou uma bolsa para estudar o terceiro ano do ensino médio nos Estados Unidos. Eu fui um dos 10 selecionados no Brasil para aquele ano. Fui para os Estados Unidos no terceiro ano, fiz o terceiro ano do ensino médio lá nos Estados Unidos, formei lá e foi uma oportunidade incrível. Eu morei com uma família americana, consegui desenvolver meu inglês e habilidades de respeito e liderança lá e conhecer uma nova realidade, uma realidade totalmente diferente da minha. E aí eu pensei, poxa, de todas as pessoas que estavam ao meu redor, poucas conseguiram chegar tão longe quanto eu cheguei. E por quê? Será que elas tiveram as mesmas oportunidades que eu? E eu comecei a pensar nisso
E foi no ensino médio lá nos Estados Unidos que eu tive uma aula de economia. E eu gostei muito daquela matéria e eu enxerguei naquela profissão economista uma profissão com que eu pudesse atuar nesse setor e que eu pudesse proporcionar mais oportunidades para mais pessoas. Então, quando eu voltei para o Brasil em 2016, eu voltei no meio do ano e eu tinha um semestre para estudar para o vestibular e passar em economia aqui no Brasil. Então, eu estudei esse um semestre e consegui passar na USP de Ribeirão Preto, que é o curso que eu faço hoje, economia e contabilidade. Então, são 2 cursos em um, praticamente. E durante a graduação, eu participei de 2 projetos sociais que me marcaram muito. O primeiro deles foi o Educare, foi um projeto que eu consegui criar junto com alguns amigos na entidade estudantil Nexo Gestão Pública, que a ideia era levar a educação fiscal para as escolas públicas. Então, é levar para mais pessoas como funcionam os impostos, como que o governo é estruturado e como funcionam as eleições. Foi um projeto muito legal e que está em andamento hoje em dia. E um segundo projeto que nasceu agora na pandemia foi o projeto Saiba Mais Matemática. Então, eu já vinha dando aulas no cursinho social da USP, é um cursinho gratuito para alunos de escola pública, e eu dava aula de matemática. Então, eu pensei durante a pandemia, poxa, por que eu não posso ensinar para pessoas do país inteiro um pouco do que eu aprendi? Então foi então que eu criei o Instagram chama Saiba Mais Matemática, e lá eu compartilho alguns conteúdos de matemática de uma forma mais visual e simplificada. Hoje eu participo de outros movimentos, o movimento Mapa Educação e o Politize, e também trabalho no LEPS, é um laboratório de estudos e pesquisas em economia social, que trabalha com educação. Esses 3 grandes organizações me ajudaram também a conhecer pessoas incríveis, de novo, igual foi no Rio de Janeiro, agora eu conheci pessoas incríveis que participam de política pública e que me fizeram sonhar mais longe e me abriram portas. Bom, contando assim, pode até parecer fácil, pode até parecer simples, mas na verdade foi muito difícil. Então, durante essa trajetória, sempre teve altos e baixos. E durante esses baixos, sempre aparecem desafios e obstáculos para a gente enfrentar. E a gente tem que saber como lidar com eles e como superá-los. Eu acho que um grande exemplo para mim foi quando eu estava prestando os processos seletivos para estudar fora. Eu lembro que o primeiro programa que eu prestei foi o Jovens Embaixadores, é um programa da Embaixada Americana que leva jovens do Brasil para os Estados Unidos para uma imersão de 1 mês. Então o pessoal vai para Washington e depois a capital dos Estados Unidos, depois vai morar com uma família durante 3 semanas. E aí eu lembro que eu prestei esse processo seletivo e não passei, foi muito frustrante para mim. E me trouxe bastante dúvida. E ele também me ensinou muito. Então, se eu tivesse um sonho, eu tinha que persistir. Então, eu tinha que persistir em estudar fora. E foi então que depois eu encontrei esse outro processo seletivo da FS e consegui ser selecionado. A gente teve que fazer provas online e depois uma entrevista presencial e eu consegui ser selecionado. Então, foi um aprendizado muito rico para mim, para ser uma pessoa persistente nos meus sonhos. Bom, para contar um dia marcante, eu acho que um dia muito marcante para mim foi o dia que eu tive a notícia que eu tinha sido medalhista de prata. Eu lembro que foi de manhã que saiu o resultado, eu estava em casa, eu estudava à tarde, e quando eu soube que eu tinha sido medalhista, assim, eu fiquei muito feliz, eu comecei a andar para lá e para cá. E eu lembro que quando eu fui para a escola à tarde, eu nem comentei muito com o pessoal. E eu lembro que na primeira aula, o professor Euclides fez questão de ir lá na minha sala e dar a notícia para a sala inteira. E eu lembro que todo mundo bateu palma e eu tava meio sem entender o porquê. Eu fiquei muito surpreso a reação de todo mundo de uma conquista que eu tive, sabe? Bom, e como que mais pessoas podem chegar nesse lugar? Podem sonhar mais longe? Eu acho que tenho 5 dicas. A primeira delas é sonhe, de fato. Você também pode e você também pode chegar mais longe. Saiba disso. O segundo passo é pesquise. Pesquise sobre os seus sonhos. Veja pessoas que também chegaram lá onde você quer chegar e olhe o caminho por qual essas pessoas percorreram. E tenta fazer alguma coisa semelhante. Tenta encontrar essas mesmas oportunidades que essa pessoa teve para chegar nesse caminho. Um terceiro passo seria fazer um planejamento disso tudo. Então planeje esses passos que você quer traçar nesse caminho. O quarto passo, que está muito ligado ao terceiro, de planejamento, é que não existe um planejamento sem execução. E muitas vezes executar está muito ligado a estudar.
porque às vezes você tem que prestar um vestibular, às vezes você tem que fazer uma prova para intercâmbio, às vezes você tem que fazer um concurso. Então, essa execução está muito ligada a estudar. E esse é um momento de persistência, que é muito importante nesse processo todo. Não vai ser fácil, vai ser difícil, e por isso é preciso ter persistência. Lembrar desse sonho que você tem. E eu acho que quinto e último é fazer simulados, fazer treinamentos. Você tem que se autoconhecer. E essa é uma questão muito importante. Você saber o quanto você sabe para você não ter surpresas lá na frente. Você se conhecer para uma entrevista, você se conhecer em questão de conhecimento, para você chegar numa prova e saber o quanto você vai se desempenhar com antecedência. Então, você não vai chegar numa prova e ter uma surpresa de ruim nela, sabendo que você sabe o conteúdo. Então, esse quinto passo também é importante. Faça simulados de vestibulares, faça simulados de provas, faça simulados de concursos. Treine. Bom, uma pessoa que me inspira, eu acho que eu já contei, mas é a Tabata Amaral. Ela sempre me inspirou muito desde criança. Bom, meu maior sonho hoje é que mais pessoas possam ter essas mesmas oportunidades que eu tive, ou oportunidades semelhantes, e consigam, de fato, atingir seus sonhos. Bom, e um último recado que eu daria para vocês é: não deixe de sonhar.